e abençoando o seu dia. Exaltado seja Ele, o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. A Ele que faz, que manda e não é mandado. A Ele que age de uma forma extraordinária. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Lucas capítulo 13, versículos 10 em diante. Vamos ver uma passagem maravilhosa, onde Jesus vê uma mulher, a chama e a cura. Lucas 13, 10 e diante. Ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia há 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócrita, no sábado não desprende de manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva-o a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? E dizendo isso, todos os adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Exaltado seja o Cordeiro. Nós estamos vendo nesta passagem um milagre realizado por Jesus no sábado. Como todo relato de milagre de cura, nós vamos vendo algumas curiosidades específicas que aconteceram nessa situação. Mas com muita alegria, nós vamos entender que o Senhor escolheu, quando a palavra diz que ele viu, chamou e a curou. Se você for lendo mais adiante, você vai ver que ela nem pediu, ela nem imaginava que isso ia acontecer com ela. Talvez você está me ouvindo agora, em casa, no trabalho, talvez no carro, em um lugar talvez que você não está nem acompanhado com alguém ou acompanhada. Mas o Senhor Jesus, ele te viu, te chamou e quer te curar. Jesus estava ensinando numa sinagoga. Esta mulher tinha há 18 anos um espírito que a mantinha encurvada. Imagina como é estar encurvada, incapaz de olhar para cima. Essa doença a privava da sua dignidade humana, deixava deformada, deixava uma imagem da sua situação espiritual. E aí, Jesus chega, olha, chama e resolve curar. Resolve libertar. Apesar de, na lei, naquela época, naquele tempo, se guardava o sábado, e não podia haver cura ou qualquer tipo de trabalho naquele dia. Era isso que o príncipe da sinagoga, o chefe, algumas traduções são diferentes de uma da outra, não aceitava essa condição que Jesus mudou na vida desta mulher. Ele ficou revoltado, chateado, porque aquela mulher iria alcançar sua cura num dia impróprio. Por que não alcançou de segunda a sexta?
Mas aí Jesus resolve tomar uma atitude, mostrar a hipocrisia, que eles agiam de igual modo, pois trabalhavam sim, porque davam comida a seus animais, eles movimentavam a sua casa, eles não deixavam de fazer o que era costume, né? E ali Jesus repreende. Jesus mostra que a situação desta mulher, que se encontrava encurvada, além da física, emocionalmente essa mulher estava incapaz de olhar para o alto. Simboliza uma vida de dor, uma vida de vergonha, de opressão. Mas aí tem a ação de Jesus. Ele a viu, chamou e curou, sem que ela pedisse, devolvendo ali a dignidade a ela. Além disso, lhe dá o nome para que ela tenha dignidade. Filha de Abraão. Aleluia. Havia esse conflito do sábado, porque o chefe de sinagoga forçou na lei de não trabalhar no sábado. Ele estava focado na lei ali de não trabalhar no sábado. Enquanto Jesus focou no amor de libertar a filha de Abraão de uma prisão de 18 anos. O que é que entendemos com isso? É que Deus deseja que as pessoas sejam curadas e vivam erguidas, não prostradas. A misericórdia está acima de algumas regras rígidas que o homem impõe. A libertação, a cura, a tirada de vergonha, porque aquela mulher, imagina, encurvada há 18 anos, passava com a cabeça olhando para o chão. Quantos não chamava ela de alguma coisa? No tempo de hoje, talvez o apelido era Corcunda de Notre Dame. Outro dizia, eita, já vai a troncha. Cada um vai dando um apelido. Hoje é bullying, né? Um nome bonito, mas não deixa de ser apelido. E a Bíblia mostra também outra situação, quando um profeta do Senhor é chamado de careca. E ele não gosta. Por algumas crianças. E ele não gosta. Mas aí vem as ursas e devora ali todas as crianças. Misericórdia. Irmãos, se para cada perseguição, para cada apontamento, irmão George, se para cada guerra, se para cada luta acontecesse uma situação reversa, se para cada perseguidor o Senhor permitisse que viesse uma guerra porque ele está perseguindo a igreja, perseguindo você, talvez não tinha tanta gente passando por tantas coisas. A Bíblia mostra que aquele chefe da sinagoga, Jesus quando o confronta, chamando de hipócrita. Eita, quase que não sai. Priorizando ali a compaixão, a libertação humana, independente daquelas regras que existiam dos homens, Jesus começa a quebrar tabus. Jesus começa a mudar uma situação de desespero daquela mulher. E Jesus começa a dar um novo significado. Mulher, estás livre desta opressão. Mulher, estás livre dessa situação de vergonha. Mulher, estás livre, aleluia, dessa situação que te deixa olhando para baixo. O caminho daquela mulher sem encontrar Jesus era apenas destruição. Mas quando encontra Jesus, tem recuperação, reconciliação, mudança de estado. O resultado final de quem encontra Jesus é uma mudança. Da última linha da história, o Senhor reescreve uma nova história. Talvez você esteja me ouvindo aí e vai dizer assim, missionária Milka, eu não sou encurvada como esta mulher. Eu não estou com esse espírito satânico olhando para o chão. E para que eu deveria estar ouvindo esta palavra? Não serve para mim. Aí que você se engana. Às vezes não é algo físico. Às vezes não é algo que você tem passado com uma opressão maligna. Às vezes não é algo que você tem passado por uma enfermidade.
aparentemente física. Mas talvez tenha algo que você está passando que é espiritual, que é na mente, que é no teu interior. E eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, toda e qualquer opressão, quando Jesus chega, ele muda a condição. Quando você persiste na fé, mesmo como aquela mulher de 18 anos, ela estava na sinagoga demonstrando fidelidade, esperança, mesmo sofrendo, ela continuava perseverando. Mas esse conflito religioso poderia ter impedido ela de receber a sua vitória. Mas Jesus vai e quebra o protocolo. Jesus mostra que a religiosidade, que as regras humanas não tem nada a ver com a mudança de quadro que Jesus quer operar. Talvez alguém olhou para você, para alguém da tua casa e disse, não tem jeito. Esse aí, essa daí, tá cheio de demônio. Essa daí não tem mais saída. Mas escuta, tem restauração para você. Porque a Bíblia diz que Jesus a vê, Jesus a chama, e Jesus a cura instantaneamente quando Jesus toca nela. Glória a Deus. Ela passa da condição de encurvada para o louvor a Deus. Aleluia. Ela tem a sua identidade restaurada como filha de Abraão. Jesus devolve a sua dignidade perante a sociedade. De uma mulher que estava sendo zombada, humilhada por sua situação física, a sua aparência, que alguém talvez expelia ela, não queria ela numa reunião, não queria ela junto, porque ela encurvada fazia vergonha. Não era de costume. Mas tem um significado espiritual para isso. Jesus está te convidando para você ser liberto dessas encurvações da alma, preocupações mundanas, pecados, passado, para olhar para o céu e viver em liberdade. Jesus quer libertar a tua alma. Jesus quer libertar a tua vida. Jesus quer mostrar como ele opera, tanto no querer quanto no efetuar. Ele está dizendo, a condição daquela mulher há 18 anos, aparentemente não tinha jeito, glória. Mas eu sou o Jesus que dá jeito no que não tem jeito. Eu opero sem deixar sinal. Quando é necessário, eu permito passar pelas mãos dos médicos para ter uma prova, para ter um testemunho. A condição daquela mulher, o seu problema, ela está encurvada. A enfermidade era espiritual e física. Estava encurvada há 18 anos por um espírito satânico, um espírito de enfermidade. Tinha limitações, não poderia endireitar-se, olhando apenas para o chão, aleluia, e para si mesma, não estava conseguindo ver ao redor, não conseguia olhar para cima. Mas ela perseverava, mesmo com dor. Ela frequentava a sinagoga, ela não desistia da sua fé. Ela perseverava porque ela sabia que um dia haveria uma solução. Mas o seu encontro com Jesus chegou. Jesus a viu, chamou para si e curou. Quem é que impede quando Jesus vê, chama e faz a obra? Quem é que impede quando Jesus vê, chama e tira do charco? Quem é que impede quando Jesus vê, chama para perto e diz, tu esteve distante, estavas longe, tu não pediu, mas eu quero tirar esta encurvação do pecado, eu quero tirar essa encurvação dessa enfermidade física, eu quero tirar essa encurvação deste problema psíquico, eu quero tirar essa encurvação dessa enfermidade que te traz vergonha. Ei, presta atenção, Jesus te viu. Ele percebeu a tua dor e mesmo sem você clamar, ele está dizendo, eu liberto, eu curo, eu tiro a encurvação do pecado, eu tiro a encurvação da dor, eu tiro a encurvação que não deixa tu olhar para cima, glória. Jesus chamou
para frente. Tirando aquela mulher do anonimato. Eita, vai ser no dia do teu testemunho. Alguém vai ter que saber o teu nome quando o pastor da igreja, a dirigente, a missionária, a dirigente de seguração te chamar pelo teu nome. Disser, irmã fulana de tal, irmão fulano, isso é teu nome, vai contar uma bênção, vai contar uma vitória. Tu vai sair do anonimato. Alguém vai ter que saber o que foi que Jesus fez. Aleluia. Aí Jesus vai, liberta aquela mulher, faz a imposição de mão. E ela foi curada, endireitou-se imediatamente. Eu quero usar a minha fé com a sua fé, que está aí do outro lado, talvez no YouTube, no Instagram. Talvez você está acompanhando a gente pelas ondas do rádio, pelo aplicativo, YouTube. no YouTube, Rede Rádio Mais Vida. Usando a fé, eu vou colocar a mão no microfone. Você coloca a mão no peito ou na cabeça. Ou se você não puder colocar a mão em lugar nenhum porque está dirigindo, mas usa o seu pensamento. Ligue com o céu. A palavra diz, e porão as mãos sobre os enfermos, e lhes serão curados. Eu vou pegar o caderno de oração representando a tua família. Vai haver cura, alguém vai deixar de ser encurvado. Alguém vai ser endireitado. Aleluia. Na hora. Porque Jesus é assim, ele faz a obra na hora. E ele vai libertar. Aleluia. E muita gente será curado, endireitado. O toque na filha de Abraão. Jesus estava reconhecendo ela como herdeira da promessa. Digno da cura. Ela estava sendo digna da cura. Porque Jesus lhe deu a dignidade e trouxe ela para frente. Jesus tirou ela do anonimato. Chamou ela de filha de Abraão. A reação e a lição que temos nesse texto é o propósito que Deus tem. Que Jesus tem em mudar a história. Jeová está tirando agora a indignação de alguém por estar vendo você sendo curado, sendo valorizado. Está te tirando desta vida de vergonha. Está te tirando desta vida de amargura. E está te dando a verdadeira liberdade. Jesus está fazendo algo na tua vida. Jesus está perguntando, querem ser libertos? Querem sair dessa situação de encurvado ou encurvada? Jesus está falando com você, está dizendo, eu vou endireitar o que está torto, o que está fora do lugar. Vou tirar você da vida de pecado, de amargura, de opressão. O diabo nunca mais vai poder te acusar. Olha para mim, olha para cima, olha para o alto. Porque eu estou aqui com o Pai, preparando o lugar. Mas eu vou voltar para te buscar. E quero te tirar desta vida de pecado, de encurvado, de opressão. E te libertar. Só para quem crê agora, concluindo esta palavra rápida, mas que tem um foco, um intuito de mudar a tua história, de te tirar de encurvado para alguém mudado, pelo poder de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pela autoridade do nome dele, agora receba a cura. A cura deste pecado, a cura desta enfermidade física, aquela psíquica que está te tirando a tua paz, fazendo você tomar muitos medicamentos. Como dizia nosso pastor Cleiton Collins ontem num púlpito, terror noturno. E Jesus curou ele. Jesus quer te curar. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer fazer algo que fez também na vida da mulher encurvada. Ele está dizendo, ei, aonde você estiver agora. Aleluia. Ele, Jesus, tem o poder de restaurar. Você que está encurvado há muito tempo, essa mulher tinha 18 anos essa enfermidade. E a libertação vem do Senhor. A alegria vem dele, o louvor vem dele. E a Bíblia diz que aquela mulher começou a louvar, começou a agradecer, começou a se alegrar, porque perseverava na fé, mesmo com dor, encurvada, debaixo de chacota, de humilhação. Todo mundo fazendo graça com a sua doença, com a sua enfermidade. Mas ela alcançou a sua resposta. Receba a resposta nesta manhã, em nome de Jesus. Dizer que vai acontecer, cara.